Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento quando a gente se refere a países. Ou seja, o que causa e quais são as características do desenvolvimento econômico e também do subdesenvolvimento econômico. Certo? Então vamos lá. Países desenvolvidos. Quem são eles? Os países desenvolvidos são aqueles onde uma grande parcela da sua população possui um elevado padrão de vida. O que é um elevado padrão de vida? Não é a vida no luxo, mas sim uma vida de qualidade, tá? Ou com qualidade. Onde a pessoa tem um lugar para morar, nesse lugar existe saneamento, a pessoa tem acesso à saúde, tem acesso à educação, a lazer, ok? Tudo isso faz com que os indicadores sociais sejam elevados e o poder de consumo dessa população também, o que acaba incentivando a produção, a geração de empregos e eleva o PIB. Todas essas são características do desenvolvimento econômico, tá? Em geral, são países ricos, tá? Com um alto PIB, tá certo? O que a gente acabou de dizer, né, é revelado pelo produto interno bruto do país, tá? Também são chamados, além de desenvolvidos, de países centrais ou países do norte, ou ainda países do norte rico, tá certo? Vamos lá. Tá aqui para vocês, né, alguns dos indicadores mais visíveis desse desenvolvimento econômico, né? Grandes empresas, grandes cidades, infraestrutura de qualidade, como rodovias, geração de energia, altos índices de urbanização, tá? E urbanização regular, não irregular, agricultura de ponta com larga utilização de maquinário, tá certo? Muito bem. Vamos lá então. E os países subdesenvolvidos, quem são eles? Os países subdesenvolvidos são aqueles onde uma parcela considerável da sua população possui baixos padrões de vida. O que significa isso? Que uma parcela considerável dessa população vive na pobreza ou ainda na miséria, tá? Que é abaixo da linha da pobreza. Ou seja, são pessoas que não têm acesso a moradia de qualidade, que vivem muitas vezes em locais de risco, sem saneamento básico, sem água, sem energia elétrica, sem esgoto, com falta de acesso à educação, à saúde, a lazer e a transporte, tá? Isso faz com que essas pessoas tenham um baixo consumo, quando dentro da população de um país pouca gente ou uma quantidade considerável consome pouco, isso não estimula a produção, não estimula a geração de emprego e contribui para o empobrecimento dessa população, tá? De maneira geral, são países pobres que amargam, né, esse título de países subdesenvolvidos e a economia deles também é pouco desenvolvida, o que indica isso é o PIB, o Produto Interno Bruto desses países, que é baixo, tá? Também são conhecidos como países periféricos, subdesenvolvidos, como a gente disse, países pobres ou ainda países do sul ou mesmo do sul pobre, ok? Aqui estão algumas imagens que caracterizam esses países, né? A corrupção, o processo de formação de moradias irregulares, né? Processo de construção e formação de favelas, agricultura rudimentar, violência, péssimas condições de moradia, pobreza e miséria. Tá certo? Bom, quais as características dos países centrais? O que eles têm, né, que os caracterizam? Elevado nível de industrialização, produção e controle científico e tecnológico, alta expectativa de vida, né, o que se reverte ou que é conseguido a partir do acesso que a população tem à saúde, baixa taxa de natalidade, o que se explica pelo elevado custo de vida, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, predomínio dos setores secundário e terciário, que são aqueles que possuem o maior valor agregado, ou seja, o que gera uma maior quantidade de capital, elevado consumismo, afinal, uma grande quantidade da população tem renda para isso. No caso, a renda per capita é elevada. Baixa taxa de analfabetismo, uma grande parcela da população tem acesso à educação, que se reflete na baixa taxa de analfabetismo. Exportam produtos industrializados e produtos com alto valor agregado, além de tecnologia. E grande parte da população vive nas áreas urbanas, conforme a gente comentou, são países com altos índices de urbanização. Tá certo? E quais as características dos países periféricos, que a gente comentou, os países subdesenvolvidos?
São países que, por não produzirem tecnologia, eles dependem que outros países vendam para eles. Como a tecnologia é mais cara do que aquilo que eles produzem, como os produtos primários, eles acabam também tendo uma grande dependência financeira, tá? Economia basicamente dependente do setor primário, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. Isso tudo faz com que eles se transformem em grandes fornecedores de matéria-prima. Ali a mão de obra é barata porque ela tem pouca instrução, né? Uma parcela muito pequena da população tem acesso à educação. População economicamente ativa está empregada principalmente no setor primário. A taxa de natalidade, de mortalidade, principalmente infantil, são elevadas. Isso é o reflexo do baixo acesso da população à saúde. Os jovens são os que predominam na estrutura etária, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Tá? São países que enfrentam grandes desigualdades sociais, uns têm muito, têm um padrão de vida elevado, outros não têm nada e têm um péssimo padrão de vida. Tá bem? E, conforme a gente disse, importam produtos industrializados, além de exportarem produtos primários. Ok? Bom, aqui para a gente entender um pouquinho das pirâmides etárias dos países considerados subdesenvolvidos e daqueles considerados desenvolvidos. Aqui você tem a África, que de maneira geral concentra países subdesenvolvidos, e a Europa, que de maneira geral concentra países desenvolvidos. As taxas de natalidade são elevadas, por quê? Porque a população tem pouco acesso à educação, a métodos contraceptivos e a planejamento familiar. Isso faz com que as famílias tenham um número muito grande de filhos, tá? Esse número grande de crianças sem acesso à saúde faz com que muitas delas morram antes mesmo de atingirem a adolescência ou a fase adulta, ok? Então, a taxa de mortalidade infantil é elevada por conta do baixo acesso à saúde. E o topo da pirâmide, que concentra os idosos, ele é baixo e afunilado, por quê? Porque os idosos não têm acesso à previdência e também, né, continuam sem acesso à saúde, o que faz com que a expectativa de vida nesses países seja baixa. Ao passo que nos países desenvolvidos, os padrões de vida mais elevados e o acesso da população à educação, planejamento familiar, métodos contraceptivos, além do custo de vida mais elevado, além do tempo que essas pessoas levam, né, para se prepararem para o mercado de trabalho e para se inserirem nele, fazem com que as taxas de natalidade desses países sejam menores. Contrapartida, o acesso que essa população tem à saúde faz com que a taxa de mortalidade infantil seja baixa. Isso faz com que uma grande quantidade dessas crianças cheguem até a adolescência e a idade adulta. Esses adultos, por desfrutarem de previdência e acesso à saúde, acabam tendo uma expectativa de vida maior, o que faz com que o topo dessa pirâmide etária seja mais largo e mais alto quando comparado com a dos países subdesenvolvidos. Ok? Bom, o que faz com que haja o subdesenvolvimento, então? O primeiro dos fatores é a corrupção, tá certo? Democracias ameaçadas ou inexistentes, tá certo? Governos autoritários, baixos investimentos em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção arcaico e ineficiente, falta de planejamento familiar, problemas de infraestrutura, dentre vários outros, tá? Que a gente pode destacar aqui. Tudo isso contribui para que esses países se mantenham em situação de subdesenvolvimento. Tá? Governos que não são capazes de resolver os problemas, como a desigualdade social e a violência. Governos que elegem populações que, pela falta de acesso à educação, elegem políticos que não estão preocupados com o coletivo, mas sim com o individual, que favorece a corrupção. Corrupção no Estado prejudica os investimentos públicos em áreas importantes, justamente como a educação. A economia é dependente de tecnologia porque esses países não produzem, o que faz com que a produção seja pequena, com pouco valor agregado e que mantém essa situação de dependência desses países em relação aos países desenvolvidos. Tá certo? Bom, quais as origens? Por que eles estão nessa situação? A gente pode relacionar o subdesenvolvimento desses países ao período do colonialismo e neocolonialismo. Durante o período da história em que nações dominaram outras regiões, que a gente dividia em metrópoles e colônias, houve uma transferência de riqueza dessas colônias para as metrópoles. Então, bem dizer, os países desenvolvidos hoje eram as antigas metrópoles e os países subdesenvolvidos hoje eram as antigas colônias.
Esses países hoje são desenvolvidos por conta dessa transferência de riqueza, dessa exploração que houve da metrópole sobre a colônia. E esses países hoje são subdesenvolvidos justamente pela falta de recursos, grande parte causado por aquilo que foi levado deles durante o período do colonialismo e do neocolonialismo. A gente pode dizer que o modelo capitalista não só causa desigualdade entre as pessoas, mas também é responsável pela desigualdade entre os países. Tá certo? Então aqui para a gente fechar, uma frase para vocês, tá? O subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exercendo sobre as diversas regiões do planeta. Ou seja, a diferença entre as nações desenvolvidas e subdesenvolvidas que existe hoje é um reflexo dos períodos colonial e neocolonial, que fez com que algumas regiões enriquecessem explorando outras. Certo? Bom, pessoal, é isso. Esse é o assunto dessa nossa aula assíncrona. Ela foi uma aula mais rápida, tá bem? Porque esse assunto ele é mais direto, tá bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição. Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.